Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Famalicenses Irrequietos e hoje o meu convidado vem apresentar um dos seus novos livros, ou o seu novo livro, chama-se 45 Segundos. Ele tem 39 anos, vai para os 40, é assim, é a vida vai andando. É autor de diversos textos e crónicas, ainda de notícias, porque também a sua formação académica é na comunicação. Já exerceu jornalismo, foi nosso colega aqui no Jornal Opinião Pública, na Fama Rádio agora e na Fama TV. Homem também que gosta de desporto, já fez relatos de futebol, acompanhou muitos jogos como comentador também. E depois estamos aqui para falar com o autor, que em 2012 editou o primeiro livro, intitulado Adeus e Até Já, crónicas, e ele já me vai corrigir algumas poesias também. Também poesia. Também. Repetiu a experiência numa edição com um conto infantil O Pássaro das Cores, em 2014, um desafio lançado pela Cruz Vermelha Portuguesa, delegação da Trofa. Depois, em 2020... já em plena pandemia, aparece com O Sapo e a Tartaruga Voadora, é o regresso aos livros infantis. E agora, 2021, e durante a pandemia, vamos também descobrir alguns segredos deste livro, naturalmente. Connosco está o Bruno Marques. Bruno Marques. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui para falar sobre o meu novo livro, o primeiro romance. E ouvindo tudo isso que tu disseste, realmente parece que já fiz muita coisa em 39 anos e está quase a chegar aos 40, para o ano já chegam aos 40. Então podemos colocar aí alguns textos. Também já é algum tempo, escola, também já é alguma idade, não é? Já é alguma idade. Mas ia-te só dizer que este livro é o meu primeiro romance, é o quarto livro editado, o primeiro romance, portanto é uma estreia em termos de romance e numa história, e uma história diferente daquilo que eu tenho feito ultimamente, que tenho feito mais contos infantil-juvenis e o primeiro livro que tinha também uma reunião de poesia e alguns textos que eu tinha escrito na altura e pronto, e é um novo desafio que esperemos que possa correr da melhor forma e que possa ter algum sucesso, o sucesso sempre relativo, mas o que interessa realmente é partilhar a escrita, e esse o objetivo com mais este livro e, neste caso, o primeiro romance. 45 segundos. Bruno, este livro, falaste aí no teu primeiro romance, os textos que aqui surgem foram nascendo durante este período da pandemia, ou já vinham alguns que ias colocando? É curioso que o livro sai e é editado agora em 2021. Ele é feito e é escrito com base numa história verdadeira, num facto, num acontecimento verdadeiro, num acontecimento que eu vi, que eu li numa notícia, num jornal, no Diário de Notícias, no caso, em 2012, uma notícia de 3 de agosto de 2012. E nessa altura, com essa notícia e com esse facto verídico, com esse acontecimento real, eu achei que daria uma boa história, pegando nesse facto e nesse acontecimento e depois ficcionando à volta dele. E nessa altura decidi escrever o livro, neste caso o 45 Segundos, para concorrer a 2 concursos literários. O Prémio Leia e o concurso literário Alves Redol, que é promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. E então, nessa altura, a notícia é de agosto, eu penso que era até o final desse ano que se poderia enviar os originais para concorrer a esses 2 prémios, a esses concursos literários. Eu consegui escrever nesse tempo recorde, de agosto até mais ou menos novembro, dezembro, que eu penso que era o final dos concursos e do envio dos originais, e enviei. Enviei o original, a história, o 45 segundos para esses 2 prémios e pronto, como já imaginava que seria difícil, mas não ganhei nenhum dos prémios. Inclusive o prémio Leia de 2012 foi ganho pelo Nuno Camarneiro, com um livro que é Debaixo de Algum Céu, penso eu. E pronto, o objetivo inicial de concorrer e de tentar ganhar e ver a obra publicada não foi possível e ficou na gaveta. Os 45 segundos ficou na gaveta. De qualquer das formas, ou seja, estamos aqui a apresentar um livro em 2021 de uma história, de um facto verídico que aconteceu em 2012, que foi escrito em 2012 e que só agora vê a luz do dia. Curiosamente, o facto, ou seja, o momento que impulsiona a escrita do livro aparece quase no fim
já chegando ao fim, na caminhada para o fim do livro, vai surgindo. Sim, surge a ideia foi um história. bocado essa, foi construir e contar a história e depois no final revelar esse facto, que é dizer que é baseado num acontecimento verdadeiro, em algo que aconteceu e que à volta desse acontecimento foi escrita a história e o livro, ficcionado, mas com base nesse acontecimento verídico, e é algo que me agrada particularmente porque quando vejo um filme, quando leio um livro, gosto sempre que, se for baseado em algo que aconteceu realmente, na realidade, tem sempre algum valor adicional, e foi também nesse sentido que quando vi essa notícia e que me pareceu que daria uma boa história, foi algo que me agradou e por isso mesmo decidi escrever à volta desse acontecimento. Olha, pode significar que tu és um escritor, um autor intuitivo, ou fazes muita pesquisa para os teus livros? Não, acontece tudo um bocadinho por acaso, nomeadamente com os contos infantis juvenis. Foi assim que aconteceu. Surgiu um pouco por acaso nas duas ocasiões, e é um bocado isso. A escrita também as coisas surgem do nada e quando menos se espera, e depois todas elas têm um momento certo para acontecerem, porque se o livro não ganhou o prémio, se não foi editado em 2012 e foi só em 2021, é porque tinha que ser só em 2021. E o que é certo é que neste espaço de tempo também, desde 2012 até agora, o livro já foi sofrendo algumas alterações, ou seja, fui acrescentando algumas coisas ao livro, não queria dizer melhorando, mas fui acrescentando mais algumas coisas à história, e foi quando achei que estava finalizado e quando as coisas se proporcionaram, nomeadamente com a editora, com a Glaciar e com o Jorge Reixá, nosso conhecido, que as coisas se acabaram por proporcionar e por fazer sentido agora nesta altura lançar este romance. E se foi agora, era porque tinha que ser agora. Ou seja, nada acontece por acaso. É verdade, nada acontece por acaso, mas é por causa disso que na vida o que se supõe não é o suposto ser, somente é o que tem que ser. É um bocado por aí. É um bocado por aí. Eu acho que tudo tem um momento certo para acontecer. Tudo acontece por uma razão, ou seja, nada acontece por acaso. Ou seja, estávamos há pouco a dizer que era por acaso que surgiu, mas eu acho que nada acontece por acaso. Acontece naturalmente, e têm surgido as histórias e os livros têm surgido um bocado naturalmente, sendo que a base de tudo é que eu gosto de escrever, gosto da escrita, e sempre gostei, e esse é o fundamento de tudo, ou seja, é o que leva a que tudo o resto vá surgindo, e tem surgido. Faço aqui o meu ato de contrição, porque na diagonal foi da forma que eu li este livro. O autor, devo dizer, que me entregou o livro há uma semana, faz hoje precisamente. Sim. Não fez uma semana, faltam algumas horas. Exatamente. Diria que também não é um livro muito difícil de ler. Mas era isso que eu ia dizer, porque os livros para mim têm que me agarrar nas primeiras 10 páginas, e portanto é um livro que me agarra. E eu gosto de fazer um exercício que é ler de uma forma estranha, que é leio 10 páginas e passo à frente para ler, para ver se há ali alguma coerência. E acontece que este livro é muita coerência. A determinada altura pensei que estava a ler que eram contos mais soltos. Mas depois chego a um ponto em que... A ideia também era um bocado essa, ou seja, era tentar... eu gosto de livros e de histórias que vão um bocadinho atrás, depois um bocadinho mais à frente, vão dando esta passagem. Não gosto que seja a história toda seguida, ou seja, gosto de algo que deixa a pessoa na expectativa e tentar perceber como é que isto se vai encaixar aqui, ou onde é que isto vai dar. E eu acho que, espero eu, ter conseguido com o final e com a leitura, com a parte final do livro, de as pessoas terem conseguido compreender todos os passos que a história dá, e chegarem a essa grande conclusão de que existiu realmente, aconteceu aquilo realmente, de alguma forma. É ficção depois, o resto, mas há ali um fundamento de verdade, e o intuito é que no final, quando as pessoas terminam o livro, consigam encaixar todas as peças e perceber tudo aquilo que o livro, tudo aquilo que a história conta. Eu do que fui lendo, fiquei com aquela sensação que é o quero mais, e depois há outra coisa que me fascinou, que é uma espécie de fixação com um dos órgãos mais importantes do corpo humano, que é o coração. Queres falar um pouco de... Eu sou uma pessoa muito ligada às questões do amor e às questões do coração, e também por aí achei interessante a história, porque aqui remete-nos também para o coração, no caso e o facto verídico é que tratou-se de um transplante do coração, ou seja, de um transporte de um coração para ser transplantado numa outra pessoa, noutro sítio, e portanto eu achei que fazia sentido também a história por aí, o coração, e depois tentar aqui fazer o exercício de aquele coração
que saiu de um corpo e foi para o outro se mantém alguma coisa da sua vida passada, entre aspas, não é? E é um bocado ficcionar à volta disso e à volta também dos sentimentos, ou seja, diz que o coração é que sente e tem as emoções, e foi pegar um bocadinho nisso, ou seja, na parte do coração ser passado de uma pessoa para outra, e se esse coração leva esses sentimentos, essa emoção, esse amor, tentar fazer aqui um exercício e deixar também o leitor a pensar, porque essa também é a principal razão de eu gostar de escrever histórias, é fazer com que o leitor pense um bocado na história e fique a pensar durante algum tempo naquela história. Geralmente, quando nós gostamos muito de um filme ou de um livro, ficamos durante algum tempo a pensar nele e na mensagem que ele transmite, e é também esse o intuito do 45 segundos, tentar que as pessoas fiquem a pensar um pouco na história e nessas questões que eu espero conseguir levantar nas pessoas, para que elas fiquem a pensar na história e no livro durante algum tempo. E a também dizer há pouco, em relação à questão de ser fácil de ler, que eu gosto também de tentar escrever de forma fácil, simples, contar as histórias de uma forma fluida, também se calhar pelo meu passado no jornalismo, porque no jornalismo as notícias têm que ser escritas com factos e resumimos àquilo que é essencial, e é isso também que eu tento, escrever de forma simples, contar as histórias de uma forma simples, que toda a gente perceba, com linguagem que as pessoas percebam facilmente, e é essa a tentativa. Acho que também poderá ser uma forma de ter o meu estilo, o meu próprio estilo de escrita, e é por aí. E é por aí que Olha, os personagens foram depois criados em volta em torno desta história. Sim, alguns personagens... Alguns personagens que sim, são trazidos no livro, trazidos da sim, situação do facto que aconteceu. Os personagens, na notícia que deu por base à história, estavam lá os nomes das pessoas, ou seja... Só para levantar um pouco o véu, porque também já está vertido em alguns locais, trata-se de uma queda de um avião a determinada altura. E, portanto, a partir daí nasce Pronto, esta história. digamos que o avião caiu, o piloto e o copiloto do avião morreram na sequência do acidente. Isto é um facto, um acontecimento real, ou seja, isto aconteceu realmente. Estas duas pessoas faleceram na sequência do acidente. Os pilotos eram espanhóis, um deles basco, outro de Barcelona. Isso está mantido na história, ou seja, na parte que é ficcionada, mantive a nacionalidade dos pilotos e um deles ser catalão, um deles ser basco. Os nomes são diferentes, não são os reais, mas sim, ou seja, essas personagens são, digamos que reais, com nomes diferentes. Tudo o resto é ficção, ou seja, todas as restantes personagens são ficcionadas. Tu já te consideras, com este quarto livro, em nome próprio, participações também, já te consideras um escritor de corpo inteiro, tempo inteiro, vamos chamar-lhe assim entre aspas, porque a tempo inteiro eu gostava, tem que se fazer outras coisas, né? Tem que se pagar contas. As contas não se pagam por si só. Mas isto no sentido de que tu tens algum tipo de cronograma, horário de escrita ou a coisa, a tal intuição, a tal... Sim, é um bocado, eu costumo dizer que eu funciono melhor à noite, o processo criativo de escrita para mim funciona melhor à noite. Portanto, é feito, geralmente escrevo sempre fora do meu expediente, do meu horário de trabalho, portanto, quando tenho mais algum sossego para o fazer à noite é quando geralmente eu escrevo, mas não tenho, ou seja, não digo que todos os dias dedico 2 horas à escrita, não, é um bocado por intuição, ou seja, vou escrevendo quando me apetece, sendo que me apetece muitas vezes porque eu gosto realmente de escrever, sempre gostei, mas ou seja, gostava de viver da escrita. Em relação à pergunta de me considerar um escritor, eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer que sou um escritor, porque quando olho para alguns nomes e para alguns escritores acho que não consigo chegar aos calcanhares, e portanto tenho alguma dificuldade em equiparar-me e dizer que sou um escritor como eles, mas isso também acontece noutras atividades. No futebol, por exemplo, temos o Cristiano Ronaldo que é fantástico, não é? E depois todos os outros também são futebolistas, mas não conseguem ter a qualidade que ele tem. Portanto, eu acho que me posso também apelidar de alguma forma de escritor, sendo que tenho ainda um caminho, espero eu, longo pela frente. E sim, o objetivo é continuar a escrever. Um Bruno Fernandes na escrita, vamos já não seria mau, já não seria mau, mas acho que sim, acho que posso ter um caminho a percorrer, mas sobretudo o essencial é eu gostar de escrever, ter desafios para o fazer
E se me derem a possibilidade de partilhar essa escrita e essas histórias com quem quiser ler, ótimo, para mim já está a ganho o dia. E é esse o objetivo, é continuar a agarrar novos desafios e tentar continuar a escrever e a contar histórias, e se assim for, perfeito. A apresentação oficial do livro é dia 13 Próximo sábado. deste mês, próximo sábado, vamos convidar as pessoas também para lá estarem, naturalmente. Sim. Vamos apresentar então o livro na Casa do Empresário e Formação da ACIF, que fica aqui em Famalicão, na Avenida 25 de Abril. Como é óbvio, toda a gente está convidada. Quem quiser marcar presença, é um evento aberto, um evento público. Quem quiser marcar presença na apresentação é então no próximo sábado, 13 de novembro, às 16h30, na Casa do Empresário da ACIF. Estamos, como eu disse, abertos a quem quiser marcar presença. Que horas é que vai ser? Às 16h30. Às 16h30. De resto, o livro já se encontra também... Sim, já está à venda em vários sítios. FNAC, UC, Bertrand, online ou fisicamente nas lojas. Também nas lojas do CTT. Não consigo dizer em quais estão, mas, por exemplo, aqui em Famalicão, a loja do CTT tem o livro à venda. Também a Livraria Fonte Nova. A Papelaria Marques, em Delães, por motivos óbvios. E pronto, ou seja, quem quiser comprar facilmente consegue aceder ao livro. Se eventualmente também quiser um livro com dedicatório e com autógrafo, também pode dirigir-se a mim e eu também facilmente poderei aceder ao pedido e pode também comprar e adquirir o livro comigo. Posso também dizer o valor. Sim, já agora. Será, o livro custa 14€, mais IVA, nas lojas. O preço de lançamento, ou seja, quem quiser ir ao lançamento no sábado, o preço será abaixo dos 14€, será 12€, ou seja, portanto também é uma boa oportunidade quem quiser adquirir. Com direito a dedicatória. E logo com direito a dedicatória e mais barato, ainda por cima. Barato. Portanto, quem quiser marcar presença e adquirir o livro lá, poderá fazê-lo e pronto. E de resto, procurar também na tua página oficial. Nova página oficial, www.bruno-marques.pt. E podem também fazer encomendas. Sim, também. Para além deste livro estão os outros. Os outros disponíveis também, os outros 3 livros está que já editados. O 45 segundos é para oferecer a gente adulta. Podem também oferecer o Sapo e a Tartaruga Voadora. Sim, quem quiser oferecer livros a toda a família, tem para as crianças e tem para os adultos, ou seja, tem o romance e no caso também depois os contos infantis juvenis que já editei também estão disponíveis para quem quiser de alguma forma adquirir e oferecer no Natal. Facilmente conseguem encontrar em vários sítios. Deixa-me fazer-te uma pergunta que tem a ver com o facto... Eu sei que tu és um perfeccionista, és trabalhador e estás sempre a escrever poemas, pequenas crónicas, textos. O 45 segundos está aí agora para ser apresentado. Vamos ver este filho a crescer, mas também, naturalmente, e quando eu disse que tu não eras quando coloco a questão sobre um escritor, és de corpo inteiro, não és a tempo inteiro. A tempo inteiro não, mas gostava. Fiquei a dica, se alguém quiser. Mas já vais tendo ideia para outras ideias? Sim, neste momento estou já a trabalhar num projeto literário novo, já há algum tempo, já ao longo deste ano, que já começou no ano passado a ser trabalhado, que tem a ver com o livro sobre as memórias do Externato Delfim Ferreira, um livro que se há de chamar EDF, o livro, de EDF de Externato Delfim Ferreira, em que vamos contar a história do Externato Delfim Ferreira. Foi o colégio que eu frequentei durante 13 anos, e que fechou, está encerrado agora, e que achamos que fazia sentido, juntamente com um grupo de ex-professores, ex-alunos, de lançar esse projeto, tentar executá-lo. Está previsto fecharmos e apresentarmos no próximo ano. Neste momento já temos algum trabalho feito, estamos a desenvolver trabalho de escrita, ou seja, no caso, a escrita sou eu que estou a desenvolver, mas temos também a possibilidade de toda a gente que queira colaborar, todos os ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários, ex-diretores, têm a possibilidade também de participar neste projeto através de escreverem alguma coisa, uma memória, e de partilharem depois, que será partilhado depois no livro. E portanto estou a trabalhar nesse projeto 2022 que irá ver a luz do dia em princípio no próximo ano, 2022, que seria o ano em que o Externato Delfim Ferreira completaria 60 anos de existência. Portanto, também faz sentido apresentar esse projeto, esse livro no próximo ano,
e se tudo correr bem, assim será. E neste momento é aquilo em que eu estou a trabalhar. Está aí este livro 45 segundos de Bruno Marques, um livro bem bonito, um livro que me agarrou, como disse, tive que ler de forma diagonal, mas agora vou lê-lo na Tens mais tempo agora. Vai ser o meu companheiro de viagem antes de dormir, que é aquele momento em que nós temos mais tempo para a literatura. Bruno, um grande abraço e cá estamos para mais notícias breves acerca da tua obra. Bruno Marques, comunicador, escrevedor dos sonhos por cumprir, poeta da inspiração. Para quem escrever é o ponto de partida e de chegada, numa folha em branco preenchida com palavras, começa finalmente a nadar no mar calmo daquela que é uma das suas praias, ou seja, a escrita. E é assim, o coração encontra sempre um caminho quando os sentimentos são verdadeiros. Palavras de Bruno Marques. Não percam estes 45 segundos de vista. Obrigado. Foi mais um Famalicenses Irrequietos.